A partir de agora, no Revista Justiça, Direito na Tela. No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que é hoje, dia 21 de março, vamos falar sobre a desigualdade racial no mercado de trabalho, que ainda se mostra um desafio no Brasil. Trabalhadores negros enfrentam mais dificuldades para acessar oportunidades, além de serem maioria em cargos de menor remuneração. Sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada especialista em Direito do Trabalho, a doutora Thaís Nóbrega Teles. E vamos saber como as empresas podem combater essa prática, medidas a serem tomadas, consequências legais e direitos das vítimas. Doutora Thaís, seja bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Thaís, qual é a importância de termos essa data, então, para o combate à desigualdade racial, principalmente? Combater a discriminação racial é uma obrigação da sociedade, no modo geral. É muito importante essa data para que a sociedade entenda e aí parta da educação das crianças, né? Desde pequeno, a sociedade entenda a importância do combate à discriminação racial. Nesse momento, a gente está falando agora do ambiente corporativo. E aí existem várias práticas que as empresas podem adotar para combater a discriminação racial. E quais são essas medidas que podem ser tomadas? Temos várias medidas, desde um treinamento, implementando programas de treinamento, diversidade, inclusão para todos os funcionários, recrutamento diversificado, que busca talentos na comunidade subrepresentada e assegurar um processo seletivo justo e imparcial. Políticas de punições, políticas claras contra a discriminação e assédio, garantir que incidentes sejam investigados de forma justa e com punição de maneira adequada, liderança representativa, garantir que a liderança da empresa reflita a diversidade da sociedade e que haja representatividade racial em cargos de tomada de decisão, canal de denúncia seguro, sindicância interna para apuração das condutas. Tudo isso, quando bem conduzido, ajudam a reforçar uma cultura de justiça e transparência. E como fazer isso? Como as empresas hoje estão se preparando para ter essas iniciativas de uma forma efetiva? Iniciando com as políticas internas da empresa, principalmente. Sempre com políticas internas, com treinamentos, com canal de denúncia adequado. É muito importante um canal de denúncia adequado, que aquela pessoa que se sinta, de alguma forma, discriminada, ela possa comparecer a um canal de denúncia, fazer uma reclamação no canal de denúncia, que ela possa ter um ambiente para acessar dentro da empresa. E ainda explicando para o nosso ouvinte hoje, né, temos leis que fazem com que as empresas também tenham esse cuidado para promover a igualdade racial ou não, doutora Thaís? Claro, temos desde o Código Penal brasileiro, porque isso é muito importante ressaltar. Discriminação racial é crime. É um crime, inclusive, que não prescreve. É crime, a Constituição Federal, no artigo 5º, ele fala que ninguém será discriminado por motivo de raça, cor, sexo, origem. Tem danos morais, que as leis falam que todas as vítimas podem receber uma indenização. A CLT também prevê isso. Temos denúncias dos órgãos competentes, seja o MPT, seja o MTE, seja qualquer órgão competente para analisar a conduta. E por isso que precisamos ter, ou a necessidade que as empresas tenham os seus canais para ouvir os trabalhadores, as suas ouvidorias e até o compliance? Exatamente. É importante que a empresa ela trate isso internamente, para que isso não configure depois uma indenização, que a empresa depois não seja condenada em uma futura ação. Então é importante que os mecanismos da empresa sejam internos, para depois partir para uma ação caso, de fato, o trabalhador sinta ainda que não teve a sua conduta ali analisada pela empresa. Estamos falando então dessa questão de combater a discriminação racial, doutora Thaís. As empresas que não têm esse zelo, quais as consequências legais para essas empresas que permitem a discriminação racial? A empresa ela pode sofrer uma ação trabalhista,
ajuizada pelo empregado, ela pode sofrer investigações no Ministério Público do Trabalho. É importante destacar que o Brasil é signatário das convenções da Organização Internacional do Trabalho, que promove a igualdade racial no emprego. Então, além de uma indenização, uma possível reintegração do empregado, uma rescisão indireta, um dano moral, ela ainda pode sofrer penalizações no Ministério Público do Trabalho. E justamente, qual é o papel, então, do MPT no combate a essa discriminação racial no ambiente de trabalho, doutora Thaís? Investigar as empresas e responsabilizar o empregador. Sanções, aplicações de multa, uma investigação bem aflorada no ambiente de trabalho. E a senhora, como advogada especialista em direito do trabalho, nas suas assessorias, nas suas consultorias para as empresas, o que a senhora costuma sugerir para que as empresas promovam justamente nesse sentido da igualdade de oportunidades e até tratamento para todos os funcionários, independente da raça ou etnia? Exatamente o que eu falei no início. Políticas internas firmes com relação à discriminação. Manter sempre uma liderança representativa, recrutamento diversificado, desde o início, lá da contratação até a demissão, a saída do empregado, sempre políticas internas muito firmes nesse sentido. Mas acredito que também a senhora já encontrou a situação de dar toda essa orientação, mas o empresário pega e fala, doutora Thaís, não é bem assim. Quais são então os principais desafios enfrentados para essa implementação? Confesso que as empresas que nós advogamos, elas são empresas que têm esse combate já muito característico, tá? Muito característico. Mas caso isso aconteça, a gente elabora junto esse programa, essa política interna, nós podemos elaborar também treinamentos, nós podemos assessorar a empresa dessa forma, de sempre manter o combate à discriminação muito claro, inclusive com sindicâncias internas para apuração de condutas. Então, a empresa pode internamente apurar as condutas. A assessoria é sempre nesse sentido. E como as empresas podem garantir que os funcionários dela sejam até treinados para lidar com situações de discriminação racial e para promover até um ambiente de trabalho inclusivo? Fornecendo os treinamentos adequados, fornecendo treinamento para a liderança, para os empregados, cartilhas, isso é muito importante, distribuindo cartilhas de combate à discriminação, tendo o RH muito presente com os empregados, desde a contratação, passar cartilhas de combate à discriminação, desde o início do empregado na empresa. E doutora Thaís, além de tudo isso que a senhora já trouxe para nós, qual é a importância da criação de comitês justamente de diversidade e de inclusão nas empresas para combater essa discriminação? Perfeita pergunta, tá? Os comitês são muito importantes, porque nos comitês as empresas incluem todos os empregados, todos os tipos de empregados, todos os cargos, e envolve ali qualquer ambiente da empresa que os empregados possam falar. Eles, nesses casos, eles colocam lideranças representativas que tenham fala nesse ambiente. Então, todos têm um ambiente de comunicação ali. Esse comitê é importante, que as reuniões acontecem semanalmente ou mensalmente, e os empregados podem ali falar o que sentem sem serem punidos. E a formação, a composição desses comitês também, precisa se observar os lugares de fala, Não adianta fazer uma comissão dessa e ter só uma comissão formada por funcionários brancos. Exatamente. É o local de fala. Vão ter vários empregados que possam preencher todos os ambientes da empresa. E a sua orientação para um funcionário que percebe que está sendo discriminado? O que ele deve fazer se ele trabalha numa grande empresa, que tem uma ouvidoria? Quais os caminhos, quais os canais ele deve seguir? Sempre procurar a sua liderança, o seu superior imediato. Sempre comunicar esse superior imediato o que está acontecendo. Sempre. É o primeiro passo.
depois, caso o problema não seja resolvido, procurar o canal de denúncias internos da empresa. E tudo isso precisa ser registrado, assim, até para a proteção de ambas as partes, doutora? É isso, registrado e, se possível, de uma forma muito sigilosa. O canal de denúncias pode não envolver nomes de pessoas, não pode envolver quem realizou a denúncia. É importante que seja sigiloso. Doutora Thaís, já temos políticas públicas tratando desse tema, mas o que poderia ser aperfeiçoado na sua avaliação? De política pública? Sim. Inserido desde de um contexto de ensino fundamental, desde as crianças, para que a sociedade cada vez consiga combater e essas políticas, na verdade, futuramente nem sejam necessárias a implementação. Conversamos à Rádio Justiça a respeito do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, data de hoje, dia 21 de março. Estamos falando aqui sobre a desigualdade no mercado de trabalho, que ainda se mostra um desafio no Brasil. Trabalhadores negros enfrentam mais dificuldades para acessar oportunidades, além de serem maioria em cargos de menor remuneração. E conversamos sobre esse assunto com a advogada especialista em direito do trabalho, a doutora Thaís Nóbrega Teles. Ela falou conosco sobre os cuidados que as empresas devem ter, as iniciativas que as empresas devem tomar justamente nesse combate à discriminação racial no ambiente de trabalho. Doutora Thaís, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Muito obrigada.